Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma mulher que fala muito de tecnologia para seniors. A Gal está aqui conosco hoje. Boa noite, Gal. Boa noite, Eli. Oi, boa noite, Gal Rosa. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. É um prazer enorme. É assim, eu diria para você, é um desafio que eu tenho vivido, né? Que é reunir tecnologia, vontade, aprendizagem contínua, todas essas coisas que hoje nos fazem, né, seguir em diante aí e ter esse brilho nos olhos que a gente precisa. Bom, eu queria primeiro, né, pedir para a Gal se apresentar. A Gal pela Gal. Eu acho que isso é bem legal. Então, muito feliz de estar nesse papo com vocês. A Jéssica eu já acompanho, já sei do viés do trabalho dela, gosto muito do que ela faz. E você, Eliane, vejo sempre o seu agito, então é um prazer grande estar aqui, vendo, né? Sempre quando vocês postam sobre Longe Talks, um dia eu vou estar lá nessa conversa. E chegou o dia. A Gal pela Gal, eu sou uma pessoa muito simples no que diz respeito a estilo de viver. Eu gosto de coisas simples e naturais. Gosto muito de observar os detalhes do meu desempenho no dia a dia, no que eu posso melhorar enquanto ser humano. Então, eu estou sempre pensando nos meus próprios pensamentos, quando eles me incomodam e me alfinetam. Né? De repente, alguma coisa que alguém me falou, eu não me senti muito bem, aí eu fico refletindo sobre aquilo. Então, por que aquilo me incomodou? Eu sou muito assim, sabe? Sou muito de ficar me observando enquanto se relacionando, porque eu acredito que é uma maneira da gente se melhorar e, ao mesmo tempo, enquanto profissional, é uma maneira de você inspirar os outros a olhar para si, que é o que eu gosto de fazer quando eu falo sobre envelhecimento, né? Por que eu sou apaixonada com o tema envelhecimento de uma forma geral. Ele para mim é muito curioso, porque eu observo o meu próprio processo de envelhecimento, né? E sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de saber que tem gente perto, apesar de ter que ter o meu espaço individual, minha casa individual, mas eu tenho que ter ali, nos raios próximos, pessoas que, de uma certa forma, eu posso me comunicar com, né, no aspecto presencial. Eu sei que elas estão lá, né? E gosto muito de conhecer pessoas pelo simples fato curioso que o ser humano me é, né? O ser humano é algo muito curioso. Então, eu estou sempre conhecendo gente nova, não tenho... né, assim, não fico muito ressabiada, eu vou me jogando nas histórias, eu vou explorando as histórias, vou contando de mim. Eu sou uma pessoa bem aberta e muito criativa, não pode dar asa à minha imaginação, porque ela voa longe, tem hora que você tem que me puxar, porque parece uma pipa onde a linha vai embora mesmo, né? Eu sou assim, eu tenho esse perfil, e muito acelerada. Como você concilia estilo de vida minimalista, simples, básico, com tecnologia, que é uma coisa extremamente futurista, é uma coisa que cada dia tem uma coisa nova, né? Como é que você concilia isso? E até dando aqui, falando, sabendo que você está morando num lugar que é um lugar onde você foi procurar essa tua vida simples e maravilhosa que muita gente quer, né, hoje. Pois é interessante que, para mim, um estilo de vida simples e minimalista, como você está conceituando, Eliane, está em sintonia com a existência da tecnologia na nossa vida hoje, principalmente a tecnologia da informação, que nos acelerou muito, né? Então, imagina se eu tiver uma casa cheia de coisa para cuidar, com uma demanda enorme que a tecnologia já coloca na nossa vida, né? Ou eu vivo estressada cuidando das coisas e querendo estar com as pessoas no meio digital, ou então eu vivo no meio digital e minha casa fica uma bagunça. Então, por uma questão de sintonia com o momento atual que a gente está vivendo, que é um mundo acelerado,
É um mundo onde as pessoas chegam com questões urgentes, não existe mais prioridade, tudo é prioridade. Você tem uma dificuldade enorme de encontrar uma prioridade na sua lista, né? Então, eu penso que é como se estivéssemos tendo a oportunidade, né? Eu estou tendo essa oportunidade de entender assim, isso para mim é claro, que precisamos recomeçar uma nova forma de viver. E a gente recomeça zerando tudo, né? Então, para mim, uma vida simples significa mais tranquilidade mental, mais poder de controle sobre o meu ambiente imediato. Então, eu sei o que está limpo, eu sei onde é que cada coisa está no seu lugar, sem ter que procurar por um monte de coisa. Também com relação a controle de contas, né? Meu Deus, quanto é que eu gastei, quanto é que eu não gastei, como é que fica esse controle interno? Eu acho que isso me traz, de uma certa forma, uma segurança para eu poder viver o mundo real, onde a tecnologia nos chama, e principalmente por eu ter transformado a tecnologia na minha ferramenta praticamente principal de trabalho. 80% do meu trabalho hoje é pelos meios digitais, né? E estar no meio à natureza é uma outra estratégia que eu encontrei. Eu já tenho essa memória desde pequena. Eu fui uma criança de passar férias na roça, nos pés de frutas, no riacho, com bichos. E o tanto que eu era solta, livre, leve e feliz é uma memória que eu tenho muito gostosa do meu crescimento, né? E eu tinha certeza que isso iria me equilibrar, né? Então, tudo tem um porquê, assim, não é meramente pelo prazer, né? Que vida maravilhosa, paradisíaca. O lugar é maravilhoso, né? A natureza que é exuberante, onde eu moro, mas não é o paraíso, porque o mundo me chama para outras coisas, né? E eu posso fazer um paraíso interno, mas do lado de fora a gente tem tanto ajuste que é como se eu me equilibrasse onde eu estou. Então é a minha estratégia de sobrevivência. E você sabe que muita gente fez esse movimento, né? Acho que esses 2, 3 últimos anos teve um movimento grande do pessoal saindo das grandes corporações, indo para um modelo híbrido, né? Ou indo para um modelo remoto, e voltando ou para a cidade dos pais, ou para cidades menores. E uma coisa muito interessante, Jéssica, assim, e Eliane, é uma decisão que requer coragem, né? Eu sempre morei na capital e fiquei lá até meus 43 anos, né? Ou seja, eu fiz toda a minha rede de contatos, de clientes, de amigos, né? De parcerias a partir de Belo Horizonte. E quando eu decidi vir para aqui, para a Serra do Cipó, na verdade eu já frequentava a região há 18 anos, e quando veio a pandemia, 6 meses antes da pandemia, eu já tinha me mudado para cá, né? Só que a gente estava muito preso, muito restrito à socialização. No ano passado, eu resolvi mudar de casa, uma casa mais estratégica, onde eu pudesse colocar as coisas do meu jeito, porque até então eu estava dividindo com uma outra pessoa. Nesse movimento de ter o meu espaço e de perceber o local ao redor, eu vi que a coragem tinha que ser minha companheira para eu me abrir para as novas pessoas da região, porque eu não conhecia exatamente as pessoas aqui. Então, o que eu fiz? Eu me enfiei nos grupos culturais. A cultura abre portas, né? Eu adoro. Arte e cultura, para mim, é uma coisa que cura o mundo. Ela chega antes de qualquer doença, a arte principalmente. E aí eu fui tocar num grupo de tambor. E nesse grupo de tambor, na semana do meu primeiro ensaio, eles já falaram: você vai tocar com a gente semana que vem, você topa? Eu, claro, o que vai ser? Vai ser um show. Um show? Topo. Vai ser onde? Vai ser na Fundação e nós vamos tocar no palco. Aí eu, palco? Não, palco é comigo. Pode me colocar que eu vou tocar. E no ensaio dessa apresentação, que foi um sucesso, eu vi um senhor conduzindo, manejando um stream. Ele estava ensaiando uma transmissão ao vivo para o YouTube do evento, numa mesa cheia de coisa, e ele estava um pouco de cabeça quente.
E aí eu já fui logo na conversa, eu falei, eu quero ajudar nisso aí, eu quero te ajudar nisso aí. E ele falou, você entende disso? Eu falei, claro, entendo, eu quero te ajudar. E outra coisa, o que é esse espaço? Ele me explicou que é a Fundação Rio Cipó. Eu falei assim, pois bem, eu quero trabalhar nesse lugar. E pronto, gente, hoje eu estou como diretora administrativa financeira da Fundação, fazendo altas conexões por aqui. Nossa, muito legal isso. Nossa, estou aqui já pensando, né? E eu fiquei aqui, assim, esse processo teu todo tem muito a ver com a maturidade, esse processo da coragem, esse processo... Eu queria entender um pouquinho o que o processo do envelhecimento traz de benéfico para essas decisões que a gente toma ou retoma na vida, né? Dessas coragens que a gente tem de mudar, né? Porque isso tem muito a ver com o movimento da segunda fase da vida, de fazer as transformações, as reinvenções, né? E as revoluções que a gente faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma pergunta, é uma questão muito interessante, Eliane, porque assim, eu estou vivenciando, esse processo está muito novo para mim, né? 2020, pandemia, 2021, uma pequena revolução na minha vida, 2022 eu enxerguei onde é que eu estou. Então, eu estou justamente neste momento enxergando onde eu estou. E o que está me fazendo ter vontade ou me sentir motivada para ficar? Todas as experiências de fracasso e, consequentemente, de sucesso que eu já tive. Porque eu tive que me reinventar muito vindo para cá. E a primeira vontade que eu tive, como escolhi não casar e não ter filho, é voltar para a casa dos pais. E os meus pais, eles ficam assim, ó, portas abertas. Quando é que você vai vir? Amanhã? Mas voltar para a casa dos pais, numa altura da vida onde você já construiu tanto o seu perfil de trabalho, seus próprios valores, mesmo tendo uma base educacional, mas você também se lapidou, né, com o seu processo pessoal, é algo que tira o brilho da dignidade, vamos dizer assim. E aí eu resolvi encarar esse processo relembrando dos meus sucessos após fracassos, né? Tipo, vamos colocar assim, que o fracasso ele vem no lugar onde tudo aquilo que você pensou que fosse, não é mais. A pandemia deu essa experiência para a gente, né? E todos nós tivemos que nos reinventar de uma certa forma, né? E eu me reinventei no sentido de fazer uma cisão de laços que me davam segurança em Belo Horizonte, que, de fato, a pandemia cortou isso e que eu não podia mais trabalhar daquela forma, mas eu não iria voltar para o mesmo lugar. Eu falei que não, eu não vou fazer um caminho inverso, porque eu queria sair daquela rotina alucinante, estressante da capital, não por ser capital, mas pelo meu perfil de querer fazer tudo, ser chamada por todo mundo e não saber dizer não. Então, a natureza, ela tem uma outra conexão para mim, ela me equilibra, né? E essa segurança, né, assim, de ter errado bastante e de aprender com os próprios erros. Acho que isso aí é impagável, isso é algo muito pessoal de cada um, é uma fortaleza que a gente tem. Eu queria que você contasse, Gal, que eu tenho assim, muita expectativa de como você é uma pessoa muito observadora de si, né, e propriamente dos outros, com esse olhar que você tem, que é muito importante. Como nessas cidades rurais, principalmente essa que você está, como as pessoas idosas, como esse processo do envelhecimento ativo acompanha a tecnologia, porque a gente tem a sensação aqui da vida urbana que não tem espaço aí para isso, ou que as pessoas idosas, se na cidade grande elas já têm dificuldade, numa cidade rural, que isso não é o dia a dia delas, que elas vão simplesmente terem uma dificuldade maior ainda. Então, eu queria que você, com o teu olhar observador, falasse um pouquinho sobre isso.
Então, meu grande interesse, inclusive através da Fundação Rio Cipó, é trazer projetos que falem sobre a longevidade local, né? A Fundação ela tem um laço grande para 9 distritos aqui, e eu tenho esse interesse, né? Assim, de trabalhar essa educação da população para a longevidade social local. E, obviamente, observando os sêniores locais, a vida aqui ela tem um outro ritmo. Só que eu não acho isso positivo, no sentido de, como o mundo fora daqui está um mundo acelerado e muito desorganizado, aparentemente parece que as pessoas que vivem aqui não fazem parte desse mundo. Só que esse mundo, ou quanticamente ou fisicamente, pela migração das pessoas, né, pelo êxodo urbano para cá, está trazendo essa ansiedade para o local, sim. Então, como a minha experiência em lidar com projetos sociais, com estudos, né, chegando aqui e já analisando isso rapidamente e dando um alerta, né, principalmente tendo essa posição dentro da fundação, a surpresa que eu tive, e quem está à frente da fundação são pessoas sêniores, né, a surpresa que eu tive foi assim, nós nunca tivemos uma pessoa com conhecimento técnico para nos ajudar. Então, isso é um assunto que ainda não se começou a falar aqui, mas não que seja algo positivo, sabe? Eu vejo que é algo que precisa ser colocado, precisa ser instigado, porque é uma ilha inserida num mundo muito complexo, né? E a complexidade também atinge esse espaço, né? Porque está espalhada pelo mundo todo. Então, eu não sei se é questão para eles se reinventarem, por exemplo. Acho que não é uma questão para eles, mas que minimamente tem que ter esse conhecimento do mundo tecnológico para ter uma proteção maior. Eu acho isso fundamental, né? Para o sênior, de uma forma geral, tudo tem que fazer sentido, senão aquilo não entra na rotina. E a tecnologia é uma delas, né? O sênior que se conecta muito bem com a tecnologia é porque ele entende como que ele coloca aquilo em prática no dia a dia, né? Então, aqui, minimamente, eles mantêm o celular, né, por dados mesmo, no máximo o WhatsApp, vamos dizer assim. Porém, eu sinto que quando eu explico sobre, né, assim, como é o mundo hoje e a importância de ter um conhecimento mínimo, como é que as redes funcionam, como é que a gente pode fazer uma revolução, né, uma mudança positiva social ao se conectar com pessoas que pensam, né, da mesma forma ou que topam trocar ideias, como é que a gente pode co-construir um mundo melhor utilizando a tecnologia. Eles ficam muito interessados, mas é um movimento muito grande que a gente que chega com outro olhar tem que fazer. O que você diria hoje para o sênior que está migrando de uma cidade urbana para uma cidade rural, né? E acha que muitas vezes a gente tem vamos dizer assim, aquele preconceito, aquele padrão, né? Me aposentei e me retirei. E também tem uma ideia de trabalho, que é aquela ideia de trabalho formal, que eu acho que o trabalho na terceira idade tem outra amplitude. É plantar, é cuidar de alguma coisa, é aprender alguma coisa nova. Isso, para mim, é trabalho quando a gente fala nessa outra fase da vida, né? Que eu entendo isso. E eu queria que você deixasse assim, algumas dicas para quem está migrando da zona urbana para a zona rural e que não quer perder o vínculo com a tecnologia. Há 20 anos eu trabalho com envelhecimento tanto ativo quanto limitado. E há 20 anos eu observo o desejo profundo de pessoas na fase idosa, pessoas idosas querendo se retirar da cidade, não para desfrutar do campo, não para desfrutar de uma vida saudável, contemplativa à natureza, mas para fugir, sabe? Para fugir dos preconceitos urbanos, para fugir da vergonha de envelhecer. Então, o que eu falo hoje para essas pessoas que estão migrando, são sêniores, migrando da cidade para a zona rural, primeiramente, pare para pensar em qual
qual é o real motivo desse seu movimento. Porque se for um movimento de fuga de si mesmo, do seu próprio processo de envelhecimento, não vai dar certo. Você vai adoecer sozinho nesse lugar e vai ser um final muito triste de vida. São aquelas pessoas que morrem sozinhas, né? E que podem até ser violentadas porque vão cada vez mais ficar restritas socialmente. Elas vêm para se esconder. Mas se você vem para querer aprender a escalar, né? Aqui é a meca dos escaladores. Eu estou doida para fazer um programa aqui com a turma aqui da escalada para ver se eu consigo levar 60 a mais junto. Então, se você quer ir para o meio ecológico, para o meio urbano, para escalar, para aprender uma agricultura diferente, para poder contemplar a natureza e pintar telas maravilhosas, para fazer algum tipo de movimento comunitário, né? Como, por exemplo, o superintendente da Fundação Rio Cipó, ele veio para cá para isso, né? Ele veio para cá para fazer um movimento comunitário, e esse movimento comunitário se tornou uma fundação, já pensando na longevidade dele. Faça. Se for isso, faça. Mas, se não, é melhor você se preparar ou talvez nem mudar para o meio rural. E a dica principal é não envelheça sozinho, né? Não envelheça com... E quando eu falo sozinho, não significa sozinho, assim, de não ter pessoas perto. Estou aprendendo muito isso, inclusive. A solidão, ela não está condicionada em ter gente perto ou não, mas em você ter contatos importantes e nutrir essas relações, né? Assim, então, cuide das relações, porque elas são um suporte muito importante, inclusive no momento mais desafiador do ser humano, que indubitavelmente é o momento da morte. Então, a gente tem que acabar com esse orgulho, essa vaidade de não precisarmos de ninguém, porque a gente precisa sim, é o momento mais difícil de todos. Então, não envelheça sozinho. Muito obrigada, Gal. Nossa, sensacional. Muito bom, muito bom. E saber que numa cidade de 3 mil habitantes você tem uma internet desse tipo, olha, o mundo tem. O mundo é maravilhoso.